Meu nome é Fábio Mena, sou professor de Processo Civil. Quero convidar você a participar do nosso programa Prova Final. Programa que é fruto de uma parceria muito importante da TV Justiça com a rede LFG. Você já conhece o nosso programa? Você já nos acompanha há muito tempo? Ótimo! Não é a primeira vez? Então saiba do seguinte, esse programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos abordar o tema do dia. E qual é o tema do dia? Teoria geral das provas. Tema relevante para fins de exame da OAB, para fins de concurso público, para você que é leigo até mesmo dentro do direito. No segundo bloco, pergunte ao professor, perguntas aos nossos alunos acerca do próprio tema do dia. E no terceiro bloco, separei 2 testes, 2 questões importantes acerca das provas. Não perca, não perca. Eu conto com você. É 1 segundo e nós já voltamos. Viu como foi rápido? Já voltamos. Agora, por que será que é tão importante o estudo da teoria geral das provas? Acompanhe o programa de hoje que você vai saber perfeitamente essa importância. Você vai descobrir comigo por que é importante estudar teoria geral das provas. Primeiro ponto relevante é o seguinte, o que nós vamos abordar hoje é o sistema de provas dentro do processo civil. E esse é o ponto muito importante, é a premissa muito importante. Eu não posso estudar provas em processo civil como eu estudo provas em processo penal. O sistema é diferente, o sistema é diferenciado. Em termos de processo civil, nós vamos utilizar como base, é claro, o Código de Processo Civil e o próprio Código Civil. Quando formos discutir provas em penal, aí é outra lei, vamos falar de Código de Processo Penal, Código Penal e outras leis. Nesse caso, apenas provas dentro do processo civil. Ok? Combinado? Muito bem. Uma pergunta que meus clientes me fazem muito, eu sou advogado aqui em São Paulo, e uma pergunta que me fazem muito é o seguinte, para que serve uma prova no processo? Por que se fala tanto em provas? Por quê? Ora, a prova, ela serve efetivamente para demonstrar que os fatos são verdadeiros. Será que esse é o objetivo da prova? Demonstrar que os fatos são verdadeiros? Isso que a maioria vai dizer. Claro, eu produzo uma prova para demonstrar que determinado fato ocorreu, não é isso? Não é isso. Olha como é importante. A prova, ela é produzida não para demonstrar diretamente a veracidade dos fatos, mas para demonstrar, ou melhor, para convencer o juiz. O grande objetivo da prova é o convencimento do juiz acerca da verdade dos fatos. Isso quer dizer, então, que muitas vezes um fato que realmente ocorreu pode não ser acolhido pelo juiz, porque se eu não o convenci disso, ele vai entender que o fato não ocorreu. Mas realmente ocorreu, não interessa. Dentro do processo, não, eu não convenci o juiz. E o inverso também é verdadeiro. Muitas vezes, fatos que não ocorreram, dentro do processo, são considerados fatos existentes. Por quê? Porque a parte convenceu o juiz disso. Então, eu quero que você, junto comigo, entenda isso. Eu vou produzir uma prova para convencer o juiz. Acontece muito em acidente de automóvel. O cara está de madrugada numa rua, cruza no sinal verde, vem o outro no sinal vermelho e pega o carro dele. Ele entra com uma ação, dizendo, olha, o réu passou com o sinal fechado. Só que, se ele não conseguir convencer o juiz acerca deste fato, o juiz vai julgar improcedente o pedido dele. Fala, autor, você não demonstrou, você não me convenceu que de fato o réu passou com o sinal fechado, ou com o semáforo fechado. E julga improcedente. Mas é claro que as partes, que os leigos, você que está assistindo, que não tem formação jurídica, vai dizer, mas isso é um absurdo, porque o fato ocorreu. Não é absurdo. O processo ele tem um limite.
o processo tem que ter um limite. E esse limite ele vem, muitas vezes, na questão da produção de provas. Se cumpria ao autor produzir a prova e ele não se desincumbiu desta prova, o fato não será considerado verdadeiro, porque, eu repito, não convenci o juiz. Muito bem. E a quem compete esta prova? Afinal de contas, provas é um ônus que tem a parte ou é uma obrigação da parte? Será que é ônus? Será que é obrigação? Eu tenho certeza que você já estudou ônus da prova. Agora, por que é ônus e não obrigação? Qual é a diferença, então, entre ônus e obrigação? Veja bem, quando eu falo em obrigação, eu tenho que pensar que a obrigação é sempre voltada ao outro. A obrigação é sempre voltada ao outro. Já o ônus, não. O ônus é voltado àquele que vai praticar o ato, é voltado apenas àquele que pratica o ato. Ora, se a obrigação é voltada ao outro, se eu não cumprir uma obrigação, eu estarei prejudicando quem? O outro. Logo, existe uma sanção. Então, toda vez que alguém não cumpre uma obrigação, sofre uma sanção. Exemplo, litigar de boa fé no processo é uma obrigação das partes e dos procuradores. Certo? Então, se a parte litigar de má fé, o que vai acontecer? Ela será condenada por litigância de má fé, porque boa fé é obrigação. Na questão das provas, eu não falo na obrigação, porque eu não produzo a prova para o outro, eu produzo a prova para mim. Eu vou convencer o juiz, mas a prova é para mim, é para demonstrar as minhas alegações. Portanto, se eu não produzo uma prova que a mim incumbia, não haverá nenhum tipo de sanção. No entanto, eu perco a oportunidade de produzir aquela prova. Daí a questão do ônus. O autor não é obrigado a provar. Não, ele tem um ônus de provar. Muito bem. Qual é a regra geral? A regra geral é a seguinte. O ônus da prova pertence àquele que alega. Aquele que alega tem a incumbência de provar. Ora, meus amigos, quem alega? Geralmente é o autor. Quando o autor promove uma ação, ele não faz alegações? Ele não sustenta a sua tese? Então a regra qual que é? O ônus da prova pertence ao autor. Simples, incumbe a ele provar. Agora, se o réu, na sua contestação, apresentar alegações, isto é, se ele simplesmente não se defender e apresentar alegações, quem é que vai ter que demonstrar essas alegações? O próprio réu. Então, quando o réu na contestação alega fatos modificativos, extintivos do direito do autor, ele prova, porque ele alega. Mas a regra geral é, quem alega é o autor. É muito fácil isso, não tem segredo. Quem alega prova. Exemplo, o autor promove uma ação de cobrança, cobrando lá 30 mil reais. O réu se defende, dizendo o seguinte: olha, eu não devo 30 mil reais, porque eu já paguei, eu já cumpri a obrigação. Não tem uma alegação nova aqui? O réu não se limitou a se defender.